Tem um mito que é muito difundido por especialistas, que é que o corpo não mente, que o corpo sempre fala a verdade. Não, o corpo mente, sim. A expressão mente. Existem pessoas que dedicam sua vida a mentir, a enganar. Sim. Fraudadores, políticos, atores. Atores, se você parar para pensar, a vida do ator é mentir. É verdade. Ele está encenando uma situação que não é real. Ele precisa viver uma emoção que não é real. E ele vive isso bem, né? Ele vive. Existem técnicas de elicitação da emoção para que ele possa, de alguma forma, viver aquela emoção para transmitir. Por isso que tem atores que são tão bons e tem atores que são tão ruins. Você olha, você assiste o filme lá, você não se conecta. Você lembra da menina lá do filme Crepúsculo? Né? Que ela tá a cara dela o tempo todo. Tô triste. Tô feliz. Tô com raiva. Né? A Kristen Stewart, não é? Acho que é. Aí ela tem a mesma cara. Mas aí você pega um dos melhores atores pra mim e ele tem sempre a mesma cara. Tipo assim, depois que o Rock apanha, ele tá assim. E antes dele lutar, ele tá assim também, mano. E, pô, tá. Aí você pega o... Coringa. O Tom Cruise, que ele sempre interpreta o Tom Cruise, né? Todo filme dele ele interpreta ele mesmo. Boa. Fantástico também. Então, assim, não existe isso de o corpo não mente, é sempre... Não, tem pessoas que são extremamente hábeis. E quando a pessoa é, por exemplo, bipolar, isso chega a modificar? Entendi. Vamos abranger um pouco mais. Se transtornos de personalidade ou transtornos de humor podem afetar. Sim, tanto que nós temos os transtornos de personalidade antissocial. Psicopatia, narcisismo, maquiavelismo, né? Que são transtornos que... O que eles têm em comum? É um pouco apreço pela ética, né? Um pouco apreço pelo valor ético e moral e uma deficiência em criar empatia. Né? Então, eles têm uma deficiência em se conectar emocionalmente com as pessoas. É por isso que eles fazem o que fazem, manipulam sem sentir remorso, eles usam as pessoas como bem entendem para atingir os seus objetivos, e isso não causa nenhum tipo de mal-estar a eles, porque para eles não existe conexão emocional. Ele vê a pessoa como um mero objeto que está ao seu dispor. Né? Então, esses transtornos, eles permitem que a pessoa minta com muito mais convicção, porque elas não sofrem um fenômeno que é chamado de dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva ela acontece quando as suas atitudes entram em conflito com seus valores. Então, eu estou fazendo um negócio que eu sei que é errado. Eu me julgo internamente. Pô, tô fazendo um negócio aqui. Isso faz, mas você se sente mal fazendo isso. Você sabe. E aí você busca um processo que é chamado de racionalização. A racionalização é basicamente aquela conversa interna que você tem, onde você busca uma desculpa para justificar a sua atitude, de maneira que você não quebre a sua autoimagem positiva. Como que funciona isso? O funcionário vai lá, abre a gaveta do financeiro e pega um bolinho de dinheiro que estava lá. Aí ele pensa assim, puta, mas é errado isso que eu estou fazendo. Aí vem a vozinha assim, mas eles não pagam o quanto você merece, eles te tratam que nem lixo, você está pegando algo que é seu por direito. É verdade, né? Ou que a gente escuta muito nas entrevistas das empresas. Mas a empresa fatura tanto, isso daí nem vai fazer falta para eles. Então isso é um processo de racionalização. O pessoal que sofre de algum transtorno de personalidade antissocial não tem esse tipo de diálogo interno. Porque eles estão fazendo o que para eles é certo. E eles têm todo o direito. Afinal de contas, não tem uma conexão emocional ali com aquilo. E você já foi chamado para algum caso assim desse tipo? Cara, para analisar? Com diagnóstico, não. Mas você entrevista as pessoas, você sabe que está lidando com um indivíduo narcisista ou com um psicopata. Por quê? O que tem em comum nessas pessoas que são psicopatas, narcisistas, ou o próprio maquiavélico? Eles têm uma necessidade muito grande de dominar a dinâmica da entrevista. Eles querem controlar você o tempo todo. Eles querem trazer o ponto de vista deles da forma que eles querem. Eles não aceitam que você estabeleça a dinâmica da entrevista e você seja o dominante que fala, me conta sobre isso. Não, eles querem te contar o que eles querem, que eles acham importante para eles. E eles tentam dominar o tempo todo. Né? E já chegou algum caso, você viu assim, que o cara é tão forte que você fala, putz, velho, eu tenho que
fazer algo porque esse cara ele é muito forte. Já teve uma situação em que, ao confrontar o indivíduo, porque ele estava o tempo todo tentando ali estabelecer a dominância dele, a hora que ele viu que ele não ia conseguir, ele levantou e ameaçou me bater. Não, ele é maluco mesmo. quem não tá vendo nada, pô, você é um enorme, né? Como é que o cara ameaça se bater, né? O cara então, era tá chefe de uma equipe de segurança, de vigilante. O cara era grande, também era forte. grande, hein? E estava envolvido em alguma... Existia a suspeita de que ele estava envolvido num esquema de um furto que aconteceu na empresa, envolvendo milhões. E aí o cara queria o tempo todo ele dizer como ele fazia, como ele era bom, como ele... Todo mundo admirava ele. E eu, tá bom, mas vem aqui, me conta. E percebia nitidamente como ele ficava desconcertado a hora que eu puxava. Uhum. E aí eu comecei a usar isso, né? Porque quando você percebe essa fragilidade emocional para um determinado tema, você pode explorar isso na entrevista para fazer com que a pessoa saia um pouco ali do controle e vá para o piloto automático. Sim. Né? Para lá. E aí a hora que eu comecei Então pilota esse carro aí, vamos forçar ver até onde você ele a trazer ele não aceitou, ele levantou, bateu na mesa. Então você está querendo dizer que eu tô envolvido nisso aí? Aí eu peguei, olhei para ele assim, falei, senta, por favor. Ele pegou, olhou assim, sentou. Eu estava gravando, né? Ele olhou para a câmera, sentou. Falei, então, a única pessoa que disse que você está envolvido nisso até agora foi você. Por que você acha que alguém está suspeitando de você? Aí pronto. Aí gaguejou, acabou. Se o cara gaguejar, realmente gaguejou é porque entregou o ponto. Porque eu tô mentindo. Não, o que acontece é o seguinte. Quando a pessoa começa a perder o controle emocional, é muito natural que ela... O que acontece? Quando você está em um processo de entrevista, teu pensamento analítico está lá em cima. Pensamento analítico é a nossa capacidade de resolver problemas, pensar de maneira ágil e comunicar informações que estão ali na nossa memória. Em contrapartida, a gente tem ali um outro extremo que é chamado de carga cognitiva. Carga cognitiva é o nosso processo de esforço mental. Carga cognitiva está relacionada com dificuldade, de buscar informação, gerar informação, uma dificuldade mental. O que acontece é, quando o pensamento analítico está lá em cima, a carga cognitiva está embaixo. Quando o pensamento analítico cai, a carga cognitiva sobe. Né? E o processo emocional, ele é ótimo para fazer a pessoa perder o pensamento analítico. Porque o pensamento analítico necessita de um fluxo mental que a pessoa, ao estar arrebatada pelo episódio emocional, não consegue manter. E aí o que acontece é, a pessoa se perde, ela gagueja. Então, não necessariamente é que ela está mentindo. O que isso está te dizendo é, você tocou num ponto que é emocionalmente sensível para essa pessoa. Agora descobre por quê. Volta, né? Vai lá, agora se aprofunda para saber o porquê. Não, mas eu vou te aconteceu. falar, a hora que você acha que você encontrou a solução, nada mais você fez do que abrir um buraco enorme de incertezas. Exatamente. Na verdade, eu gosto de pensar que você abriu uma ramificação que vai te dar mais possibilidades. E é dentro dessas possibilidades que você vai navegando para tentar buscar a informação.